Carta de Pedro, capítulo 2. Vamos deixar para o final. Vamos apresentar a Aurora. Eu anotei e li agora, falei, mas no final a gente dedica e apresenta a Aurora diante do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, amém? Gabriel acabou de ministrar aqui sobre você sacrificar o que você tem de mais precioso, sua vida, né? E muitas vezes a vida cristã ela é uma entrega, só que ela não é uma entrega onde você fica vazio, é uma substituição de vida, de princípios e de propósitos, né? Muitos viviam, eu particularmente vivia como escravo do pecado, do diabo, do sistema que jaz do maligno, e quando eu encontro Cristo, então eu encontro liberdade, só que não é uma liberdade que eu perco, a minha vida perde o sentido, ela assume um novo sentido e propósito, amém? Não sei se foi essa a sua experiência, mas essa é a orientação da palavra de Deus, onde há uma entrega, há uma necessidade de rendição, por causa da obra da cruz. Nós nos rendemos e somos redimidos, somos reposicionados na luz, acolhidos como filhos de Deus para uma nova vida. E nessa nova vida há um propósito, há um sentido, há uma razão pela qual nós estamos aqui hoje e nesse tempo. Então, o fundamento é Cristo. Tudo nasce e surge a partir de Cristo, não só no Novo Testamento, dentro da organização bíblica, mas desde o Antigo Testamento. Tudo vem dele e é por causa dele. Amém? Então nós estamos aqui por causa de Cristo, para uma entrega, para uma vida que tem sentido nele, para uma vida que nasce a partir dele, mas não só nasce, se desenvolve. Certo? O Senhor nos chamou ao crescimento. E não é um crescimento de pessoas, de quantidade, não é um crescimento numérico, não é um crescimento de números de igrejas, é um crescimento dentro de um plano eterno, ok? O nosso crescimento, ele é uma jornada espiritual sobretudo. Essa é a razão do Evangelho, assim nós devemos viver. Quando nós olhamos para os dias de Noé, lá no início do Gênesis, há uma curta expressão histórica, mas também escatológica, porque Jesus faz renascer a história de Noé lá nos evangelhos, dizendo: os últimos dias serão como nos dias de Noé. E nos dias de Noé nós sabemos que haverá aumento da maldade. Jesus então desenvolve, por exemplo, em Mateus 24, como serão esses dias, o que haverá nesse tempo, E a história de Noé, ela não é uma história morta, não é um registro do passado que ficou no passado, mas ela é um apontamento para os nossos dias. Então nós temos que observar aquilo que ali acontecia e entender que esse tempo já voltou. Se você ainda não percebeu, há tantas guerras hoje no mundo, ameaças, rumores de guerra para todo lado, toda semana agora você vê míssil explodindo alguma coisa. Isso não é normal, então não se conforme com isso, mas abra os seus olhos. E se você não está posicionado em Cristo, arregale bem os seus olhos, porque são sinais de um tempo de fim. Então requer um posicionamento nosso. Assim como Noé, há também em Gênesis a famosa Torre de Babel, onde a confusão que ali acontece por causa daquela obra, onde a obra dele chama a atenção de Deus e faz com que o próprio Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito desçam para ali observar essa obra e interferir naquilo que estava sendo desenvolvido, onde o argumento e a ação de Deus é para interromper aquela obra, porque ela é uma obra que não comunicava o propósito de Deus, ok? Assim como Babel era uma obra que não comunicava a obra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, e ela foi interrompida. Entenda, como Noé serve para os nossos dias, Babel serve para uma reflexão sobre a nossa realidade como igreja, porque a igreja é uma obra, amém?
A igreja é um projeto, e como nós vamos ler agora, não é um projeto humano, não é um projeto do pastor, não é uma visão territorial, mas é uma implantação do reino de Deus, que sobretudo é espiritual e eterno. E nós devemos sempre nos mover pelo Espírito, a partir do Espírito. Então eu quero te convidar em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 1, a acompanhar comigo na sua Bíblia, ou se você está sem Bíblia, está projetado aí nas telas. Mas diz no verso 1: livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, igreja, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Até aqui, amém? Parece que Gabriel já estava com o sermão, né, e puxou uma canção chamando para entrega, mas vamos para desenvolver o entendimento então naquilo que o texto aponta. E o que o texto diz, no verso 5 principalmente, ele vai dizer: vocês também, assim como Cristo, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como o Hebreus diz, ele é o sumo sacerdote, ele é o maior de todos os sacerdotes, ele é aquele que tem toda a autorização para se mover em Deus, diante de Deus, e é ele que é o nosso modelo sacerdotal. E dentro do texto há um apontamento daquilo que Deus está fazendo. Pedro, ele faz uma comparação com o templo antigo com o templo novo, assim como no capítulo anterior ele vai comparar a vida de alguém que não conhece o Senhor, na vida de alguém que não tem Deus em si, com a vida daquele que tem vida com Deus. E aqui a direção é que há uma casa espiritual sendo edificada. Essa casa espiritual não é a igreja, denominação, cimento e lajota. Essa casa espiritual não é um lugar onde os homens habitam, mas é um lugar em que os homens formam. É um lugar que nós construímos a partir da nossa unidade. Amém? A igreja não é uma associação religiosa com o CNPJ. A igreja, ela é a união dos santos, daqueles que de fato confirmam a sua identidade como a de Cristo. Como no verso 5, no verso 4 vai dizer que à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus é a pedra viva. Jesus sendo a pedra viva, nós nos associamos a ele, certo? E tendo nos associado a ele, nós nos tornamos também pedras vivas. Para quê? Para que haja uma obra, para que uma intenção não religiosa, mas espiritual aconteça a partir de mim e de você, unidos por meio de Jesus Cristo. Mas entenda que dentro dessa obra, como eu disse, a Torre de Babel, ela revela uma obra que prosperou muito, mas uma obra em que o Senhor não estava. E nós podemos crescer muito como igreja, numericamente, nos expandir como o Senhor tem dado palavra. Nós podemos viver uma expansão tremenda de multiplicar igrejas e avançar mundo afora, e mesmo assim o Senhor nos reprovar no curso da nossa jornada. Entenda que Deus, ele entra no caminho dos homens e os impede muitas vezes. O Luiz abriu o culto falando de Abraão, e o Senhor chamou Abraão, e quando houve um momento de pressão e desespero, Abraão falou: eu vou caminhar para o Egito, porque lá tem comida. Mas dentro disso, o Senhor disse: não vai para lá, porque quem te sustenta sou eu, e é aqui. Mas Abraão desobedece. Nós podemos, por
questão de circunstâncias e pela aparência das coisas, assumir um curso, um caminho, uma jornada em que o Senhor não está. E sobre isso, a partir disso, Pedro nos orienta que nós precisamos assumir compromissos. Assumir compromissos. Esse primeiro domingo do ano, para sermos uma igreja que vai se expandir e cumprir efeito e honrar o Senhor com as nossas vidas. Entenda que a gente poderia parar aqui e estabelecer alvos e metas e coisas do tipo, mas alvos e metas não falam de propósito, porque o propósito tem a ver com a razão da minha existência. O propósito não tem a ver com os meus ideais, as minhas vontades. O propósito de Deus para a minha vida tem a ver com o porquê eu existo, o porquê eu estou nesse lugar. Portanto, um homem dentro de uma casa, ele está ali para cumprir um propósito como um sacerdote, bem como uma esposa. E em todas as esferas onde nós estamos, nós temos ali um propósito. O texto inicia dizendo: livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Há uma igreja sendo feita à imagem e semelhança de Deus. Ela não tem a aparência de ser de Deus, ela é a imagem e semelhança de Deus. O texto diz que nós somos pedras vivas, porque Ele é uma pedra viva, onde o Senhor está edificando algo, não a partir da hipocrisia, como diz aqui no texto, como um teatro, como algo que tem uma aparência de boa, como uma aparência religiosa. Não, nós somos chamados para revelar uma essência. Por isso que a Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Nós somos chamados para revelar a bondade de Deus, o amor de Deus, a paz do Senhor, a alegria do Espírito, a sua obra de justiça. Então, tudo que está no verso 1 é um apontamento de tudo que nos impede de expandir e de nos tornar igreja do Senhor. É tudo que nos impede de viver e desfrutar de uma vida onde o Senhor está. É tudo que nos impede de estarmos em comunhão onde o Senhor ordena bênção e vida para sempre. O texto vai dizer que há impedimentos, existem coisas que eu preciso me livrar, me deixar. E ele diz: deixe toda a maldade. Em outras versões vai dizer: deixe toda a malícia, intenção maligna. Pastor, ele está falando isso para quem não conhece Jesus. É para quem está no mundo perdido. Não, é uma carta para a igreja. John Wesley diz que tudo aquilo que a explosão da salvação, do encontro com o Senhor não resolveu num primeiro momento, ele vai sendo tratado, ele vai se desenvolvendo na medida que eu vou ganhando com entendimento, na medida que eu vou compreendendo ou conhecendo Cristo. Por isso eu conheço Cristo e Cristo me libertará. Eu vou conhecendo a verdade de quem eu sou, de quem eu devo ser, e essa verdade me liberta. Amém? Esse é o nosso chamado. Pedro diz as 5 coisas aqui que precisam ser deixadas, que não são compatíveis com a vida de igreja, que não são compatíveis com o Evangelho de Cristo. A nossa predisposição em prejudicar outros, ele está dizendo: se livre disso. Parece um equívoco, né, de entendimento do texto, mas ele está falando isso para a igreja. Entenda, irmãos, que há sim no nosso coração, e Jesus fala que do coração do homem saia, da onde vem toda a raiz de maldade. Na carta de Tiago ele diz o porquê de haver guerras, crises no nosso meio. E são essas coisas que muitas vezes a gente não enfrenta ou confronta. Então perceba que essa malícia, essa maldade é o que quebra relacionamentos, não só dentro de casa, não só no trabalho, não só na rua, mas é o que afeta de forma muito desastrosa a caminhada como igreja. E a intenção é o que? Trazer luz sobre o nosso coração. Será que há em mim uma predisposição à maldade? Eu preciso deixar isso e substituir isso por um compromisso.
com aquele que é bom, até que a bondade dele esteja em mim. Eu poderia dizer, como o pastor gosta de fazer, olha para o teu irmão e fala, não há nada de bom em você. Jesus, ele nos ensina que toda a bondade vem de Deus. Bom é só o Senhor. E eu preciso cada vez mais buscar o Senhor para que essa bondade esteja em mim. Porque nós estamos na contramão do mundo, e o mundo, ele vai se encerrar por causa do aumento da maldade. Mas a igreja de Cristo, ela vai avançar buscando se tornar a bondade contra toda a ação do mundo. Amém? Isso não é algo para você esquecer, isso é algo para você se comprometer. Tiago, ele ainda diz, deixe o engano, a astúcia enganosa, a trapaça, aquela vontade de sempre levar vantagem sobre tudo. É algo tão sério que na nossa nação, quantos já ganharam aí sobre 2024, né? Calendário, caneta, chaveiro, abridor de garrafa, essas coisas. Sabe por que o comércio costuma distribuir isso? Para gerar em você uma sensação de que ao comprar pão, seja lá o que for, você obteve vantagem. Você ganhou um calendário de papel, você ganhou uma caneta. É sério, isso é o marketing, é o estudo do marketing profundo, das raízes do nosso povo. Nós temos uma tendência de obter vantagem em tudo. E eu tenho vários testemunhos ruins que eu não vou falar aqui, durante a caminhada de lidar, tentar intermediar conflitos onde o irmão tentou levar vantagem sobre o outro. Mas nós, terça-feira aqui, no nosso culto de primícias, tivemos uma tomada, fomos tomados pela presença de Deus e tocados sobre a generosidade, sobre o dar com uma mão escondendo a outra, para que ela não queira pedir de volta ou levar vantagem. E nós estamos aprendendo isso. Deus nos tocou com a sua glória e gerou um espírito de generosidade, ou nos ativou como igreja, como pedras espirituais. Houve uma movimentação intensa da presença de Deus. Os irmãos estavam tão cheios de graça, sem uma razão específica, que deram dinheiro até para uma pessoa que estava com problema nas drogas. Ele foi usar o dinheiro que ele tinha recebido de oferta aqui nas drogas. Surgindo casamento, entenda isso, e você vai se envolver como uma pedra espiritual nesse projeto. Esse ano nós vamos juntos como igreja, não sou eu, não é fulano nem ciclano, é igreja. Nós vamos construir uma casa para uma família, amém? Mas não é nós vamos, talvez. Nós já olhamos o terreno, já estamos com uma planta definida. Então, já está acontecendo. Amém? As paredes da casa já existem. Amém? Amém? Nós vamos juntos, no nome de Jesus. Nós não estamos buscando enganar ou levar vantagem sobre o irmão, mas queremos ser conhecidos como um povo generoso, que honra o Senhor, que abençoa, que serve aqueles que estão à nossa volta, não por uma necessidade egoísta, mas porque é um apontamento de Deus. Amém? Ainda que a Bíblia diga para não sermos demasiadamente, excessivamente justos ou envolvidos em fazer a bondade sem um princípio, sem um fundamento, sem um querer do Senhor, para não nos tornarmos bajuladores, bobos. Mas nós vamos sim manifestar como igreja, como família espiritual, obras de bondade para a glória do Senhor. E queira o Senhor que esse número de casas aumente ao longo dos anos, que Ele nos faça prosperar tendo semente para semear. Amém? Ele diz ainda sobre fingimentos ou hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, é teatro, vem de Hipócrates, é aquele que tem um teatro e na hora que prega, a voz vira espiritual. A roupa de ir para a igreja é mais espiritual. Sabe, é tampada. E não tem problema com a roupa. Eu gosto de usar terno porque eu não gosto. Só não vejo isso como um jugo sobre minha vida, um fardo. Eu estou suando sem terno. Se eu tivesse de terno, eu estava desidratando. Mas a questão é que
nós não estamos aqui vivendo um teatro, nós não estamos aqui buscando uma palavra para gerar uma aparência de algo, nós estamos buscando compreender Cristo, entender Cristo e nos tornarmos como Ele é, sem fingimento, porque todo fingimento ele vai ser, no fim, um objeto de vergonha. Todo fingido, ele vai ser exposto em algum momento. Tem pessoas que deprimem por causa de uma vida tão fingida, porque o esforço para você ter a aparência de algo que é verdadeiro é terrível. Parecer bonzinho é terrível. E Deus não nos chamou para ter a aparência de algo, mas Deus nos chamou para ter a essência dele. Ele ainda diz: invejas indicam ciúme. Ei, Jesus, isso não tem aqui, glória a Deus. Cadê Gustavo? Só lá no Peru que tem ciúme. Inveja indicam ciúmes que na verdade são malícias ocultas ou malevolência. Sabe o que é ciúme? Quando eu acho que estou perdendo uma posição, um status, um lugar, que eu mesmo criei expectativa sobre isso. É como se eu, como pastor, me achasse a pessoa mais importante da igreja. Aleluia. É como pastor, se eu criasse uma expectativa de ser o centro das atenções ou da vida de vocês. E aí quando surge alguém, eu começo a ficar enciumado. Mas o ciúme não é algo que fica com beicinho, com raiva. Ele age de forma maligna, maldosa. Malevolência significa você desenvolver uma obra de maldade para excluir o outro por causa da sua inveja, do seu ciúme, do seu medo de perder o lugar de centro das atenções. Isso está no seu coração. Ainda que você bata na madeira e diga, está amarrado, qualquer coisa do tipo. Mas eu já lidei com isso de ter que aconselhar pais que estavam com ciúme dos filhos recém-nascidos, porque a mãe agora tinha atenção total para os filhos e o marido estava meio de lado. E aí estava com ciúme do próprio filho. Eu falei, rapaz, ele é o seu maior tesouro, ama junto com ela. Depois vai ajustar. Mas sofre um cadinho de exclusão, deixa de ser egoísta. Tem um pedacinho de carne que depende totalmente de você. Ciúme é algo sério, irmãos. Porque por causa de ciúme pessoas morrem, matam, melhor dizendo. Nós não estamos falando aqui daqueles, estamos olhando para nós, estamos diante da luz da palavra. E eu preciso pontuar essas questões para que não haja em nós o equívoco de excluir esse verso e só olhar falando, nós somos pedras espirituais, aleluia, edifício espiritual, nós somos como Jesus. Sim, somos como Jesus, mas precisamos deixar essas coisas, porque é isso que fere. Entenda, o diabo virou canção e ele não pode, porque Jesus estabeleceu isso contra a igreja do Senhor. Mas sabe o que pode contra a igreja do Senhor? Sabe o que destrói, que rouba tempo, que faz o povo ficar andando no deserto? São essas coisas. O diabo não pode, mas se você der lugar ao diabo, ele vai usar a inveja, ciúme, a hipocrisia. E sobre dar voltas no deserto, o último apontamento da carta de Pedro tem a ver com murmurações. Você está aí ainda? Em algumas versões vai ser traduzido como maledicência. Murmurar, irmão, não é reclamar não. É amaldiçoar o objeto da sua reclamação. É o povo no deserto desfrutando do maná e dizendo, esse maldito maná, essa miséria dessa comida que Deus providenciou para a gente. Sabe, é um nível de reclamação onde você não só rejeita aquilo ou alguém, mas você amaldiçoa. Tem murmuração aí contra o marido, a esposa, o filho. Isso é sério. Por causa disso, por causa desse coração murmurador, maledicente, ficou um povo por uma geração inteira dando voltas no deserto. Sabe por que às vezes a vida familiar das pessoas não rompe, não muda?
por causa desse padrão de comportamento de amaldiçoar. Sabe, não é misticismo não, é um fato. É um fato. Tem pessoas que vivem tão envolvidas nesse cenário de maldição que nada delas, elas são crentes, tá? Mas elas pegam o salário e falam, nossa, vamos ver o que vai ser agora viver um mês com essa miséria. Misericórdia é. Tem crente que fala isso, essa mixaria. Esse maldito desse dinheiro que vem do suor do meu rosto. Por isso que Deus, ele tem repúdio por aqueles que vivem com base no suor do teu rosto. Porque eles só reclamam daquilo que eles mesmos estão provendo. E eles não reconhecem que há todo um favor e cuidado sobrenatural e divino sobre as suas vidas. Porque se há provisão da sua vida, ela vem do Senhor. Se você não reconhece isso, comece a estudar sobre isso, para que você viva uma vida livre. Porque se você não admite que o Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas para você, você é escravo desse mundo. Todo pecado que sobreviveu ao choque da nossa conversão, ele precisa ser abandonado. Nós precisamos lidar com isso. Se eu não lidar com isso, se eu não tiver a capacidade de me comprometer com a substituição desses hábitos, se eu não tiver a capacidade de assumir uma vida, uma dedicação que rompe com esse ciclo de escravidão, de vício pecaminoso, de contaminação da minha identidade, da minha alma. Em 1 Coríntios, não precisa abrir, mas para você que está anotando, 1 Coríntios 8, 9, Paulo diz, contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, a pedra viva, a pedra espiritual, ela pode se tornar uma pedra de tropeço se eu não tenho um estilo de vida de alguém que está posicionado em Cristo. Eu já vi várias pessoas, já tive que ir atrás de pessoas que falam, nunca mais piso nessa igreja. Por causa de lidar por irmãos que assumiram uma posição firme, não no Senhor, mas no seu orgulho, no seu ciúme, no seu comportamento carnal. Entenda, tem famílias doentes por causa dessas mesmas coisas. Nós estamos aqui falando da família de Deus, mas também da sua casa. Entenda que tudo isso pode mudar. Essa é a obra da cruz de Cristo. Portanto, nós precisamos de assumir uma solução eficiente, que o próprio texto aponta no verso 2. No verso 2 ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A solução para todas essas coisas, como que de modo prático eu vou substituir esses hábitos, eu vou me tornar alguém mais semelhante a Cristo, eu vou romper com esses ciclos de escravidão, de destruição, de arruinar com os relacionamentos à minha volta. Eu preciso de um coração que deseja ardentemente a palavra do Senhor. E isso parece ser tão batido e óbvio, mas eu já comprei o meu devocional, mas eu tenho no meu celular devocional, eu vejo pregação do fulano, do ciclano. Entenda que tem pessoas que não creem em Deus, que elas leem a Bíblia para debater e combater. Existem pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, mas ele tem mais conhecimento de Bíblia, de livro, do que muito crente que está dentro da igreja. Porque a nossa chamada não é uma chamada de um livro para ter um conhecimento. O chamado e o nosso desafio desse desejo ardente, por esse alimento, por algo que vai ser ingerido, por algo que vai estar dentro de mim, ele vai cumprir efeito. Ele vai me nutrir a uma nova vida. Ele vai me levar a um novo modo de ser. Eu não estou dizendo que você não pode ler, não deve ler o devocional. Eu leio o devocional. Eu tenho um devocional que é desde 2000, nem sei quanto, ele caminha comigo, que é um devocional pequenininho, de liderança. Mas é impressionante como aquilo é forte, me influencia. Às vezes me leva a ficar pensando, baseado na palavra. Eu gosto de organização, eu gosto dessas coisas. O problema não está nisso, o problema é eu ler isso
Eu leio o livro sem o autor do livro. O problema é eu ler o texto sem ingerir o texto, sem me tornar parte desse texto. O problema é quando eu tenho conhecimento da palavra, mas ela não opera, ela não cumpre efeito, ela não gera um fruto na minha vida. A minha vida é uma mesmice vazia de Deus. É onde as pessoas chegam no verão, elas se perdem. E aí alguns falam, tem que procurar a ovelha perdida. Não, não é a ovelha perdida, ela estava na igreja, mas ela decidiu se perder, porque apesar de estar na igreja, ela estava vazia, ela precisou de algo externo, de alguma circunstância, para gerar um senso de realização, de alegria. O Senhor nos chamou a uma vida livre, e o que o texto de Coríntios diz, Paulo diz, olha, aproveita a liberdade de vocês, e toma cuidado, porque de pedra viva para edificação e construção de algo, vocês podem se tornar pedra de tropeço. Portanto, meus irmãos, 2024 vai ser sim excelente. Vai ser um ano de sobremodo, como a palavra diz, ainda mais e muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não só porque eu quero, não só porque eu creio, mas é porque a Bíblia diz que se eu crescer, se eu me desenvolver nele, tudo vai mudar a minha volta. Tudo vai se tornar melhor. Então, se eu estou comprometido com uma razão, com um propósito, com um porquê, com uma solução para tudo aquilo que é, no fundo, a razão das minhas crises, eu vou sim ser bem sucedido. Eu vou parar de perder tempo com inveja do que está acontecendo à minha volta e vou me tornar uma parte dentro disso. Babel, eles desenvolveram um método construtivo, uma tecnologia nova para a sua época, e a obra foi com tudo. E o problema não era a construção, mas era a ausência de projeto, de propósito. Quando começou ali o projeto do engenheiro, chegou 7 pranchas ou 8, não lembro mais, e aí tinha todo um detalhamento e um monte de número com símbolos que eu olhei aqui e falei, estou lascado, como é que eu vou ajudar o pedreiro aqui a caminhar essa obra? E aí eu fiz um curso rápido, uma pós-graduação no YouTube, para entender o projeto, porque eu precisava de fazer algo que um homem havia assinado e disse, olha, vai sustentar. E eu tive que então estudar para entender e desenvolver essa obra de tal modo que seja uma obra segura e cumpra efeito com tudo que ela foi proposta a ser. Na nossa jornada, a sua obra, a sua vida, a sua família, ela é uma obra, entenda isso, junto com a sua profissão e tudo mais. Essa obra, ela tem um projeto, ela tem um plano. Era do plano do Senhor que eu viesse morar em Anchieta. Eu sabia isso desde 2002, que o Senhor me deu uma palavra e Ele disse, eu vou te consagrar ao ministério pastoral e não vai ser nessa cidade. Eu só não sabia que era em Anchieta, mas já havia um plano. E de lá eu já rodei 3 cidades. Entenda que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Ele tem um projeto para a gente estudar, entender e se posicionar de tal maneira que isso vai prosperar, que isso vai se tornar algo bom, vai gerar a realização que de fato nós precisamos. Então, me permita te dizer que aquilo que vai se opor a tudo que o verso 1 do capítulo 2 de Pedro está dizendo, aquilo que vai ser uma solução tem a ver com separação, tem a ver com santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmãos, não é orar, santificação não é jejuar, santificação não é ir na igreja, santificação não é ler a Bíblia. No Antigo Testamento tem por várias vezes o Senhor dizendo, estou com ânsia de vômito do jejum de vocês. As reuniões de vocês, Paulo vai dizer, faz mais mal do que bem. E há tantas reclamações do céu sobre as práticas que são da vontade de Deus, mas onde
a motivação do coração não estava adequada, porque as pessoas acharam que se eu cumprir isso, se eu der o meu dízimo, eu vou ficar rico. Se eu orar, agora tudo que eu faço, Deus vai abençoar. Então é só eu orar. Eu quero ser bem sucedido, eu vou orar, e aí Deus vai abençoar tudo que eu faço. A sociedade que ele já diz na sua palavra, que ele não aprova. O relacionamento que ele diz para não entrar baseado nos seus princípios. E tantas outras coisas que Deus reprova, que muitas vezes a gente quer enfiar a força, dizendo: Senhor, abençoa porque eu sou teu filho. Mas nessas horas Deus rejeita. E Deus rejeita a minha santidade. Que a minha santidade, ela cumpre de acordo com os meus gostos. Ela é no meu tempo. Ela não é um sacrifício vivo. Ela é um ajustar de rotina baseado naquilo que eu gosto ou não. Nós temos estimulado a igreja aos 7 primeiros dias de cada mês, e não parou, viu? Continuamos em 24, então anota na sua agenda, na sua geladeira, os 7 primeiros dias de todo mês. Todos os meses nós vamos separar em jejum, em oração, buscando nos tornar como Ele é. Mas o fato de fazer isso não vai fazer de nós uma igreja santa, porque santidade não é uma atitude, é um estilo de vida, tem a ver com uma pessoa. É um atributo de Deus. Ele diz: seja santo porque eu sou santo. Então ele está dizendo que a sua vida seja igual à minha. Isso tem a ver com escolhas, tem a ver com decisão. E Deus está dizendo: tome a decisão de ser como eu sou. Você quer uma vida nova, um ano novo de verdade? Você quer uma vida que vale a pena ser vivida? Entenda isso. Você precisa assumir a vida de Deus sobre, acima, substituindo tudo que você tem e faz. Assumindo, dando lugar ao Senhor em tudo que você faz. Isso é santificação. Isso é santidade, onde eu dou lugar ao Espírito, onde Ele aponta aquilo que eu preciso ser transformado. A minha pergunta é: o texto diz: deseje ardentemente a palavra do Senhor. Não é um desejo ardente por ler, para ter uma leitura, mas é um desejo ardente por encontrar o Senhor. E aí você vai lendo, e todos os dias você vai lendo até encontrar o Senhor. Até que, de repente, numa leitura, o Senhor vem e Ele traz uma palavra, como eu acabei de citar aqui no meu quarto. O Senhor disse, confirmando uma outra palavra que eu já tinha sobre o chamado pastoral, mas dizendo: eu vou te levar a outra terra. No entanto, quando em 2007 eu e Juliana tivemos uma conversa romântica para casarmos, ou na verdade antes de nos aproximarmos, eu disse uma coisa para ela. Eu falei: olha, eu só tenho uma coisa: eu fui chamado para o ministério pastoral, e eu tenho certeza que não é necessidade. Então, antes de que qualquer sentimento, eu já estava apaixonado, mas antes de qualquer desenvolvimento dessa relação, você precisa entender isso. Porque era um apontamento de Deus, porque era uma palavra do Senhor, porque era algo que já havia sido estabelecido. E demorou, casamos, mas 2 anos depois de casar, o Senhor já nos moveu. E o Senhor tem nos movido até aqui. Entenda que nós precisamos de assumir esse compromisso, de buscar as verdades de Deus, porque elas marcam a nossa trajetória. Quando você olha a trajetória de Abraão, ou de Abrão, a gente lê a história dele, parece que todo dia ele estava como no Éden, ali na comunhão do Senhor. Mas nós vemos que algumas vezes, em alguns momentos, Abraão ele levantava um altar ao Senhor, ou seja, Deus falou com ele, e ele estabelecia um altar. Deus não vinha a todo momento, mas Abraão foi desenvolvendo um caráter segundo de Deus. E é o que eu e você precisamos de buscar apaixonadamente a palavra, para que o nosso caráter seja um caráter que revela a vida de Deus, santidade. Amém? Um caráter transformado tem a ver com as pedras vivas. O texto conclui dizendo que a razão, ou
Deixem essas coisas, desejem apaixonadamente de todo o coração o leite espiritual, a palavra, cresçam para a salvação. E ele diz, à medida que a gente se aproxima dele, de Cristo Jesus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós conhecemos os versos que estão ali sobre sermos um povo, uma nação eleita, um povo santo, sacerdócio real. Mas entenda que o desenvolver desse sacerdócio é o que acontece quando a casa espiritual está estabelecida. Não adianta eu querer, e eu já tentei isso, ser um sacerdote antes de casar na casa do meu pai, quando havia ali um sacrifício a outros deuses, a entidades demoníacas. Quando havia dentro de casa velas e todo tipo de oferta a espíritos. Eu tentei ser sacerdote ali, eu tentei corrigir, mas eu fui duramente advertido pelo meu pai que se eu continuasse, eu sofreria fisicamente. Mas quando, em oração, me dedicando a buscar a santidade, o Senhor começa a ter lugar na minha vida e começa a afetar quem eu sou, eu passo a me tornar alguém confiável para o meu pai. E aí ele vem até mim buscar então aquilo que era o meu sacerdócio. E é assim na minha casa, não adianta eu querer dizer, eu sou pastor, Juliana, crianças, me ouçam. Eu preciso estar ajustado, eu preciso estar em santidade, eu preciso estar comprometido em me santificar, para que a minha voz seja a voz do Senhor. Porque Jesus falou coisas duras e o povo falava, nossa, quando ele fala, tem uma autoridade diferente. Quando ele fala, o nosso coração queima. Eu preciso dessa voz, e eu preciso desse compromisso. E todas as vezes que os corações se fecham, não é só por isso, mas eu preciso entender que as pessoas à minha volta, muitas vezes elas não dão crédito ao evangelho que eu prego, elas não me seguem no caminho que eu estou, porque elas não veem em mim um sacerdócio real e santo. Portanto, eu preciso de olhar para o verso primeiro com muito cuidado, com muito zelo, e entender que vamos expandir quem nós somos como família espiritual. Vamos sim assumir o lugar de pedras vivas. Entenda que pedra viva não é lajota, pedra viva não é um blocoque, Léo ajustadinho, Juliana. Pedra viva é uma pedra cheia de quinas e arestas, e ela não tem uma forma facinha de ir encaixando ali. Ela precisa de uma massa boa no meio dela para que haja junção, conexão. O cimento você passa pouca, a lajota você passa pouquinha massa e ela já vai gerando aderência. A juntar pedras, irmão, você precisa de uma essência muito poderosa, de uma liga real que vai conseguir unir pessoas difíceis, pessoas que têm dificuldades. Mas é esse amor que nos une, é esse amor que nos torna capazes de então de tudo esperar, de tudo suportar, de tudo crer, de tudo sofrer. É esse amor que nós precisamos para que venhamos nos tornar de fato como pedras vivas, ou de pedras vivas uma casa espiritual, um lugar onde o Espírito do Senhor está, onde nós crescemos para a eternidade gerando salvação. Nós falamos várias vezes ao longo de 2023, o Senhor está acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Amém? Os irmãos lembram ou faz tempo isso? Porque eu continuo vendo isso acontecer. O Senhor está acrescentando aqueles que estão sendo salvos. O Senhor está associando pessoas a nós, para que elas encontrem Cristo e sejam salvas. Isso não a partir de um esforço humano, mas porque nós estamos entendendo que é a comunhão, que nós estamos dando lugar ao amor, que nós estamos permitindo que o Senhor seja não só o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas, o Rei.
aquele que tudo governa. Portanto, a obra, o projeto é de Deus dessa casa. A obra e o projeto tem a ver com aquilo que o Senhor está desenvolvendo desde que céus e terra foram criados. E nós precisamos de uma submissão, de uma entrega, de uma devoção, de um sacrifício real, de verdade, de sacrificar aquilo que tem nos impedido de ser uma pedra espiritual para formar uma casa espiritual. Portanto, 2024 nós vamos se expandir muito, mas eu preciso lidar com essas coisas que me atrapalham. Eu preciso crescer de forma a amadurecer, e a maturidade tem a ver com o conhecimento da verdade prático. Não adianta só conhecer a palavra e não praticar, e seremos então meros ouvintes. Eu preciso praticar, porque é isso que vai gerar maturidade. É isso que vai me impedir de voltar às velhas obras da carne. Eu preciso da palavra e da experiência na palavra para que eu me torne a imagem e semelhança de Deus de forma crescente, gradativa, de glória em glória. Porque é isso que o Espírito de Deus opera em nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Você pode se colocar de pé. Você está aqui hoje como uma pedra viva, ou como uma pedra para ser avivada. Talvez a voz do seu coração diz que você é só mais um no meio da multidão. Talvez a voz que está desde a sua casa, na rua, em todos os lugares, ela diz que você não é ninguém. Mas há uma voz do Espírito que te diz que você tem muito valor. E sim, você tem um propósito. E sim, há um plano, um projeto para a sua vida, que tem a ver com uma realização plena, que tem a ver com um sentido, onde nós somos chamados não a simplesmente a apresentar nossas vontades ou a ter planos diante de Deus. Desenvolver família é um projeto dos céus e não da terra. Desenvolver família não tem a ver com as minhas necessidades, mas tem a ver com aquilo que a minha família vai suprir de necessidade de outros. Portanto, as coisas são muito mais profundas, e hoje eu preciso rever os meus conceitos, o meu estilo de vida, aquilo que de fato tem me alimentado, porque o meu nível de nutrição está dizendo e definindo quem eu sou diante de Deus. E o nosso chamado é viver um 2024 de modo a apaixonadamente buscarmos a palavra do Senhor, e a insistentemente buscar com que o Espírito de Deus venha nos tocar, nos quebrantar, gerar em nós uma santidade genuína. Eu não estou falando aqui como o santarrão, mas como alguém que nesse dia inteiro clamei: Senhor, me santifica com a tua santidade. E é uma oração constante: Senhor, me santifica com a tua santidade, porque o meu jejum, em meio ao meu jejum eu posso cumprir, ter atitudes injustas. Em meio ao meu jejum eu posso ser egoísta, eu posso ser invejoso, maledicente. Mas o clamor é: livra-me, Senhor, que a minha entrega sirva ao Senhor, que o meu sacrifício venha render de fato glória e honra ao teu nome. Por isso hoje, feche os seus olhos e se volte para o Senhor de modo apaixonado ou desesperado, e clame a Ele por santificação. Clame a Ele por aprovar o projeto que há no teu coração antes de desenvolver. Clame a Ele por aprovar a ser família de acordo com os teus desejos para você que ainda não casou. Não basta ter um homem ou uma esposa. Você precisa do Senhor antes de querer ter família. Portanto, olhe para dentro de você e enxergue qual é o teu sacrifício desse dia, qual é a entrega desse dia. Qual é a entrega do primeiro domingo que você vai fazer e o que isso vai render de novidade de vida.
Porque se os seus olhos estão voltados para aquilo que o outro está fazendo, você está se dedicando a uma aparência hipócrita, ou a inveja, ou a murmurar, e o Espírito de Deus não está nesse lugar. Portanto, hoje se renda de todo o coração. Permita que o Espírito de Deus te use como uma pedra viva, como um sacrifício vivo, como um sacerdócio real. Olhe para dentro de você e enxergue Jesus Cristo. Não se coloque debaixo de condenação ou acusação, mas Ele é o advogado fiel. Ele é o intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos conduzindo a um lugar de honra, de graça e de paz. Considere o Senhor como o Senhor digno de tudo na sua vida. Considere o Senhor e consagre a Ele. Declare que é dele tudo que você tem e tudo que você fizer vai prosperar. Se disponha ao Senhor, para que não só você tenha uma casa, mas você tenha o Senhor transformando essa casa num lar, num ambiente onde Ele está e Ele nutre todas as coisas. Deus Santo, nós louvamos a Ti pelo privilégio da Tua palavra, porque ela nos exorta.